Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma playlist sobre Transfer Learning. A ideia do Transfer Learning é a gente aproveitar modelos que já tenham sido treinados com grandes datasets e que demoraram e tiveram um investimento de tempo e energia no processamento muito alto, dos quais a gente pode acabar se beneficiando. Então, o primeiro que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que nós iremos adotar aqui, é o Deep Residual Learning for Image Recognition, que é o ResNet, né? O Residual Learning é o ResNet, ele foi proposto pela Microsoft Research em 2015, então já é um modelo que tem um tempinho, e a ideia basicamente é o seguinte, é você combater o efeito de vanishing e o efeito de explosão de parâmetros. Conforme as camadas convolucionais foram desenvolvidas, uma das primeiras lá proposta pelo Yann LeCun, com o LeNet, por exemplo, começaram a notar que conforme se ia adicionando camadas convolucionais, você ia podendo extrair novas features e fortalecendo a capacidade do modelo de identificar padrões e também de generalizar classes. Com o aprofundamento dessas camadas convolucionais, os algoritmos de otimização, usando por exemplo um backpropagation, em camadas, por exemplo, mais de 10 camadas, 15, 20, 30, 50 camadas, você começava a observar de fato o efeito de vanishing, você ia tendo parâmetros sumindo. O que eu quero dizer com sumindo no meio da arquitetura? Quando você olhava os valores numéricos de cada um dos pesos das sinapses dos neurônios, eles estavam tendendo praticamente a zero. Eram ordens de magnitude do tipo 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 12, por exemplo. E de fato existia até alguns que estavam zerados. Nesse momento, o time da Microsoft Research teve uma ideia interessante, que seria você continuar com o processo de extração de feature, porém usando uma conexão, uma connection, você teria de fato o fx, que é a função da camada convolucional, mais o próprio x, ou seja, uma concatenação, onde você estaria ajuntando de fato aquilo que ele conseguiu extrair de features com o valor original. Dessa forma você poderia ter um ganho, novamente com a importância dos valores, sem acontecer de novo o vanishing ou até a explosão de parâmetros, mas tipicamente o que mais acontecia era o processo de vanishing, ok? Então, nessa perspectiva, a ideia era combater exatamente esse problema. Vamos olhar juntos. Então, por exemplo, a VGG19. A VGG19, ela chegou a ter um número de camadas bem importante, e aí, 19 camadas, e aí você começa a ver aqui que eles tinham problemas de vanishing, de desaparecimento. Por exemplo, com 34 camadas, era praticamente impossível ter um resultado decente, né? Nesse caso aqui, por exemplo, já começou-se a adotar, em vez de usar uma flatten, começou-se então a utilizar, aqui ó, é a Fully Connected, FC, né? E aqui você começou a usar, então, o pessoal começou a usar a Average Pooling, que era a ideia de que já que você tinha tantas camadas convolucionais, aqui nesse caso 34 camadas convolucionais, você tinha tantas features, por exemplo, vamos falar em 7 por 1000, por exemplo, né? 7 por 7 por 1000 features, 1000 imagens de 7 por 7, imagina só isso, você já teria um número de parâmetros na entrada da camada densa muito alto. Nesse momento, o pessoal começou a verificar que também existia um problema de overfitting muito acentuado, depois de camadas convolucionais muito profundas, resultando num número de features muito grande lá embaixo, antes da flatten. E aí, isso quando você planificava, era muita feature,
e gerava um problema de overfitting, porque muitas vezes na hora que as camadas densas começavam a treinar, você tinha algumas features mais importantes do que outras. Nesse ponto começou-se a ter um problema de overfitting, já que algumas tinham uma maior relevância ou o modelo na hora de treinar acabava realmente forçando algumas delas a serem mais importantes. Uma das abordagens antes de se chegar na ideia das skip connections, dessas connections aqui de concatenação da ResNet, o pessoal falou, legal, vamos resolver esse problema com o average. Então imagina que na última camada você tem features de 7x7 pixels e 1000 features. Então você tem 7x7 vezes 1000, tá ok? A ideia seria você fazer um average pooling do 7x7. De tal forma que agora cada feature representada por 7x7 vai resultar em um único pixel, que é a média desse 7x7. E isso vai virar uma entrada da Fully Connected Dense, ou seja, da camada densa, ok? Substituindo a ideia do Flatten. O Flatten é pegar todas elas, desconstruir e planificar. O Average Pooling, não. É você realmente fazer a média de a cada, por exemplo, 7x7, ou, considerando que esse seja o resultado, ou 3x3, fazer a média e gerar isso e resultar isso em um único pixel que vai entrar ali na sua camada densa. Mas isso ainda não resolvia os problemas de vanishing e explosão. Foi quando o pessoal do Microsoft Research propôs a ideia das skip connections, onde você continuaria sim tendo a redução das imagens, você continuaria tendo a profundidade convolucional, contudo, você teria essa concatenação. Então ele continua o processo, mas vem aqui, pega uma amostra de novo e concatena. Então você tem a feature, você tem ainda o reforço da imagem original, você não perde informação e o teu modelo continua treinando de forma ok, de forma razoável, e isso combatia de fato o problema das explosões. A gente vê aqui, pessoal, os resultados como é que foi apresentando esse processo interativo de treino, né? E a gente vê quanto que melhorou, tá bom? Então a gente vai começar agora mostrando na prática como foi o treino que a gente utilizou. A gente vai utilizar aqui o Cyfar 10, é um conjunto de 10 classes comuns do dia a dia. Então nós temos aqui o Airplane, Automobile, Bird, Cat, Deer, Dog, Frog, Horse, Chip, Truck. Então nós temos as 10 classes típicas, nós temos essas quantidades, eles entram 32 por 32. Vamos ter que ajustar porque o ResNet não é preparado para receber 32 por 32. Então já temos um ponto de preocupação aqui, de atenção. E a gente vai rodar ele com o ResNet e depois a gente vai comparar com o MobileNet, por exemplo. Tá bom? Então se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, deixa seu comentário e compartilhe com seus colegas. Até a próxima. Tchau, tchau.